Você sabia que 2 dos cânceres mais comuns no Brasil podem ser prevenidos com exame simples e, claro, informação de qualidade? Hoje, em nosso quadro, temos a honra em receber o Dr. Rafael Leite, médico cirurgião oncológico. Tudo bem, doutor? Obrigado, Micaela. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando sobre esses 2 temas, que são temas que eu gosto muito de falar sobre. Perfeito. Doutor, temos aqui então algumas perguntas, para a nossa população, no modo geral, os nossos ouvintes e telespectadores. O mês de março, ele então é conhecido como o mês lilás e o azul marinho, trazendo então referência ao câncer do colo de útero e o câncer coloretal. Qual a importância, doutor, desses movimentos, desses programas, importantes para o cuidado da saúde? A gente precisa falar cada vez mais sobre câncer, até pouco tempo atrás era uma doença que a gente falava muito pouco sobre, ainda existe muito mito em cima dessas doenças e são 2 tipos de câncer que, como você disse, são preveníveis, tratáveis e curáveis. Então a gente precisa falar sobre esse é o objetivo dessas campanhas, trazer informação de qualidade para a população para esclarecer de fato o que é o câncer coloretal, o que é o câncer de colo de útero, como prevenir, como tratar. Perfeito, doutor. Quais os sinais de alerta que esses cânceres, no modo geral, pode trazer, então? A gente está falando de 2 cânceres diferentes, Então, a proposta do Março Azul é discutir a prevenção do câncer coloretal, do câncer de intestino, particularmente do intestino grosso. E esse câncer tem alguns sinais que devem fazer com que o paciente procure investigação, procure auxílio médico, que é a alteração do hábito intestinal, então aquele paciente que sempre teve um hábito intestinal super regular, de repente ele ficou constipado, tem mais dificuldade para ir no banheiro, para eliminar flatos, mudou o hábito intestinal desse paciente, as fezes ficam mais finas, ou tem sangramento nas fezes, o que também não pode ser considerado uma coisa normal. Já do câncer de colo de útero, inicialmente, quando inicial, a maior parte das vezes é assintomático, mas deve chamar atenção quando a mulher começa a ter um corrimento que não trata nunca, sangramento pós-relação sexual, sangramento, alteração de sangramento, inclusive no período menstrual, ela passa a ter mais sangramentos do que deveria ter. Isso são sintomas e sinais que devem fazer com que essa paciente procure auxílio médico. Perfeito. E doutor, quais são os fatores de risco para o câncer coloretal? Esse câncer está muito associado com hábitos de vida. Alimentação pobre em fibras, rica apenas em proteínas, gorduras, a obesidade propriamente dito também está relacionada com o desenvolvimento do câncer coloretal. Então, o que a gente orienta sempre os pacientes do ponto de vista de prevenção é mudar hábito de vida. Não é que não deve comer proteína, pelo contrário, a proteína é um macronutriente muito importante, mas ele deve ser colocado dentro de uma alimentação balanceada, com fibras, com vegetais, com outros elementos, com outros nutrientes que vão tornar essa alimentação de fato saudável. Doutor, voltando então para essa questão do câncer coloretal, sabemos que está aí na mídia a cantora Preta Gil com câncer coloretal, que inclusive recentemente parece que retornou, Então esse câncer ele pode retornar mesmo após o primeiro tratamento? Então, a Preta Gil teve um câncer de reto, um adenocarcinoma de reto, que é um dos cânceres mais comuns do intestino. Fez o tratamento inicial super adequado e recidivou esse câncer depois de um determinado tempo. Sim, todo câncer pode recidivar, a gente fala de recidiva, quando ele retorna depois de um determinado tempo. Até por isso que quando a gente trata um câncer, esse paciente fica obrigatoriamente em segmento periódico, com exames e com consulta clínica, exatamente para caso haja recidiva, a gente poder detectar no momento precoce e instituir o tratamento adequado. No caso da Preta Gil, ela foi diagnosticada com uma recidiva, fez uma segunda cirurgia, que foi quando ela ficou com a bolsa de colostomia definitiva, e agora fez esse último procedimento que a gente chama de citorredução, que é a retirada de pontos de doença do peritônio, que é uma espécie de membrana que recobre a barriga da gente por dentro. Perfeito. Outra questão importante, doutor, condições genéticas ou familiares podem também te levar no futuro a ter o câncer coloretal? Sim, cerca de 10 a 15% dos cânceres coloretais são relacionados a questões genéticas, Existem algumas síndromes genéticas mais comuns. Em geral, esses cânceres têm uma apresentação mais precoce. Então, normalmente abaixo aí dos 40 anos de idade, existe uma síndrome que chama poliposa adenomatosa familiar,
que a apresentação do câncer coloretal é muito mais precoce, normalmente é na faixa dos 20 anos de idade, mas que também existem formas de prevenção, né? E a gente chama de câncer coloretal não polipoide, que também é uma síndrome genética, síndrome de Lynch, está associada com outros tipos de câncer também, e normalmente tem uma apresentação mais precoce. Perfeito. Outra questão importante, doutor, sobre exames. A colonoscopia, ela ainda é o principal exame de rastreamento? Vamos lá, isso é importante a gente esclarecer bem. Existem outros exames que a gente pode usar para prevenção. Por exemplo, pesquisa de sangue oculto é um exame que é utilizado com uma determinada frequência. Qual é o grande problema dessas estratégias? Elas não permitem o diagnóstico e o tratamento. Então, nesse sentido, a colonoscopia é o melhor exame para a prevenção do câncer coloretal, porque permite que a gente faça o diagnóstico e, em muitos casos, já institua o tratamento. No mesmo exame, eu diagnostico, por exemplo, a presença de um pólipo. No mesmo exame, eu já tiro esse pólipo, já tratei essa lesão. Então, você consegue instituir diagnóstico e, muitas vezes, o tratamento no mesmo exame. Perfeito, então já é o ideal. É o ideal. Doutor, sobre o exame então da colonoscopia, a partir de que idade deve ser feito? As estratégias de prevenção do câncer coloretal em pacientes que não têm histórico familiar, né, e não tem nenhum tipo de sintoma, isso é importante. Se o paciente apresenta um sintoma, eu tenho 30 anos de idade, eu começo com sangramento nas fezes, isso não é prevenção, isso é investigação de um sintoma e a gente vai começar na idade que o paciente tem um sintoma. Certo. Nos pacientes assintomáticos, que são os pacientes que de fato vão para rastreio, a gente chama, né? Que é essa investigação de pacientes assintomáticos para tentar diagnosticar precocemente ou lesões precursoras ou câncer propriamente dito de forma inicial. A gente começa as estratégias de prevenção a partir dos 45 anos de idade. Então a colonoscopia a gente vai indicar a partir dos 45 anos de idade. Se essa coluna for normal, eu só preciso repetir daqui a 5 a 10 anos, né? Se tiver pólipos ou alguma outra alteração, aí vai depender do achado para a gente definir de quanto em quanto tempo vai repetir esse exame. Perfeito. Tá? Para pacientes que têm histórico familiar, em geral a gente começa 10 anos antes dessa apresentação. Por exemplo, meu pai teve um câncer de intestino aos 50 anos de idade, então eu vou começar minha coluna a partir dos 40 anos de idade. Meu pai teve um câncer de intestino com 70 anos de idade, aí a gente não vai mudar o início da prevenção, vai começar com 45 anos. Perfeito. Então, doutor, vamos falar então sobre estilo de vida e cuidados gerais, a respeito da alimentação dessas pessoas, né? O que isso pode predispor, então, a um futuro câncer, e sobre a questão de suplementos, alimentos, vitaminas, isso interfere realmente na questão do câncer coloretal? Não só para o câncer coloretal, mas para outros tipos de câncer também. Os hábitos de vida são muito importantes, né? Então, a prática de atividade física, alimentação balanceada, uma alimentação, lógico, vai ter gordura, por exemplo, a alimentação saudável também tem fontes de gordura, também é importante, mas tem que ter fibras, tem que ter uma gordura saudável, fontes de proteínas saudáveis, né? Então, essa alimentação saudável, ela vai sim servir para diminuir a chance de você desenvolver alguns tipos de câncer, tá? O câncer, ele é uma doença multifatorial, então tem questões genéticas, tem a exposição a elementos do ambiente, mas também tem a nossa alimentação, a obesidade. A obesidade está relacionada ao desenvolvimento de pelo menos 13 tipos de câncer. Então a obesidade é um problema de saúde pública que precisa ser tratado como tal, porque interfere na vida das pessoas, não só na questão estética ou na questão de saúde mental, mas também nas doenças cardiovasculares, nos cânceres em geral. Então é de fato um problema de saúde pública que precisa ser tratado como um tal. Em relação à suplementação que você está me perguntando, sim, assim, com algumas exceções, alguns casos específicos que realmente há indicação, na maior parte dos casos a gente não indica grandes suplementações alimentares. Uma alimentação saudável, na maior parte das vezes, já vai suprir tudo aquilo que a gente precisa de macro e de micronutrientes. Então não há necessidade de você fazer um investimento financeiro alto com uma suplementação que você pode resolver na sua alimentação.
É lógico que existem casos diferentes, né? Tem situações em que há, de fato, a indicação de suplementação alimentar. Mas não é essa a grande mudança que você tem que fazer na sua vida, nos seus hábitos de vida, para diminuir a chance de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, entre eles o câncer coloretal. Então, doutor, voltando então à questão do tratamento e a cirurgia oncológica, como funciona então esse processo nesses pacientes? Na maior parte dos pacientes, a cirurgia, né, e a cirurgia oncológica vai ter um grande papel, principalmente quando a gente está falando de tratamento com intenção de cura. Em algum momento, esse paciente vai passar pela ressecção daquele segmento afetado pelo câncer, tá? E essa cirurgia precisa ser feita de forma adequada, a gente chama de linfadenectomia, que são os linfonodos, popularmente conhecidos como ínguas, né? Que drenam aquela região do tumor, e que é isso que vai trazer o diferencial para essa cirurgia, pensando numa cirurgia com a intenção de cura dessa doença, tá? Existem outras estratégias além da cirurgia. O câncer é uma doença de tratamento, a gente chama multimodal. Então, para alguns casos a gente vai indicar radioterapia, para alguns casos tem indicação de quimioterapia, mas a cirurgia tem um papel fundamental quando a gente está falando de um tratamento com intenção de cura. Então, principalmente, doutor, detectado precocemente o sucesso da cirurgia... Exatamente. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico de um câncer, isso não só para o câncer coloretal, maior a chance de cura e muitas vezes maior a chance da gente fornecer modalidades de tratamento menos invasivas, mais conservadoras. Perfeito. Tá? Então é muito importante que a gente faça o diagnóstico de forma precoce. Câncer coloretal tem uma chance de cura de mais de 90% quando é feito diagnósticos em fase precoce. Perfeito. Voltando agora, doutor, sobre o câncer do colo de útero, como ele se desenvolve e principalmente qual a questão do vírus HPV nesse processo? Minha grande paixão, sou cirurgião oncológico, faço a parte gastrointestinal, coloretal e faço muito oncoginecologia, que na verdade é minha grande paixão. O câncer de colo de útero é um câncer, é triste a gente falar sobre isso, porque é um câncer que é prevenível. Então, prevenível de várias formas. É prevenível pelos exames que a gente consegue fazer para detecção precoce e é prevenível porque eu tenho vacina que previne o desenvolvimento desse tipo de câncer. Tá? Então, a gente tem a obrigação de, nas próximas gerações, conseguir virtualmente erradicar o câncer de colo de útero, ou pelo menos diminuir muito a sua incidência, porque é um câncer que é prevenível. Mais de 85% dos casos de câncer de colo de útero estão associados com a infecção pelo vírus HPV, que é um vírus extremamente prevalente na população. Mais de 40% das pessoas teve ou vai ter contato com o vírus HPV em algum momento da vida. Algumas pessoas, esse vírus vai ser eliminado pelo próprio sistema imune, né? Outras pessoas, o vírus vai ficar incubado lá, em algum momento, com uma queda de imunidade, passa a se manifestar, desenvolvendo alguns tipos de câncer. Não só câncer de colo de útero, está associado também com câncer de canal anal, câncer de pênis, câncer de orofaringe, entre outros tipos de câncer. Então é um vírus que é conhecido, é um patógeno que é conhecido pelo desenvolvimento de alguns tipos de câncer, né? E que é prevenível. Perfeito. Doutor, qual a questão e o papel do Papa Nicolau também, que é importante nesse processo de cuidado, né? O Papa Nicolau é extremamente importante porque é um exame que, quando bem feito, permite que a gente detecte precocemente a presença do câncer ou de lesões precursoras, que são chamados de NICs, né? Então, quando já há alterações celulares ali, mas não há lesão de fato invasiva, né? Para a gente chamar de câncer. Essa detecção pode ser feita através do Papa Nicolau, que deve ser iniciada a partir dos 25 anos de idade, em mulheres com vida sexual ativa, né? Isso é importante a gente deixar claro. Mulher que nunca teve relação sexual não precisa fazer Papa Nicolau, mas começou a vida sexual, a partir dos 25 precisa começar a coletar esse exame, inicialmente de forma anual. Depois de 3 exames consecutivos negativos, você pode passar para coletar a cada 3 anos. Perfeito. Mais modernamente, a gente também tem as técnicas moleculares de PCR para detecção do vírus, que são mais sensíveis ao diagnóstico do que o Papa Nicolau. Mas a gente ainda não tem isso disponível em larga escala. Já é uma tecnologia que foi incorporada pelo SUS, mas a gente não tem isso disponível em larga escala ainda.
porque é uma tecnologia ainda cara. Então, a gente tem o Papa Nicolau, que é um exame barato, de fácil acesso, né, e que realmente consegue modificar a evolução dessa doença. Doutor, sobre a questão também da vacina HPV, existe uma idade determinada para se tomar essa vacina? Sim, existe. Essa vacina está disponível no Programa Nacional de Imunização, né, pelo SUS, então é uma vacina gratuita para aquela população definida pelo SUS. Na rede privada, a gente consegue dos 9 aos 45 anos de idade, independente da indicação ou não. No SUS, a gente tem dos 9 aos 14 anos para meninos e meninas, homens e mulheres até os 45 anos de idade, quando são pacientes imunossuprimidos ou pacientes oncológicos, tem indicação. Dos 15 aos 45 anos de idade para vítimas de abuso ou pacientes usuários de PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição para o vírus HIV. Então, são essas as indicações no SUS para uso da vacina. Perfeito. E para finalizar, doutor, qual a mensagem que você quer deixar então para os nossos telespectadores? Eu acho que a mensagem dessa nossa conversa hoje, Micaela, é prevenção, né? A gente está falando de 2 tipos de câncer que são extremamente comuns. O câncer coloretal, que é o terceiro mais frequente na população, o câncer de colo de útero, que na população até os 40 anos de idade, na maior parte dos estados brasileiros, é o mais comum. Então a gente está falando de mulheres jovens de 30 a 40 anos de idade, com lesões muitas vezes avançadas, né? Porque não tiveram acesso, por algum motivo, a formas de prevenção. A gente está falando de cânceres que são preveníveis, com exames, com orientação adequada, com com consultas de rotina. São cânceres preveníveis e, particularmente, o câncer de colo de útero com prevenção com vacina. Sim, importante. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. Se informe, procure o seu médico, faça seus exames de forma periódica, para que a gente possa diagnosticar essas lesões em fases precoces e de fato instituir um tratamento com chance de cura, ou muitas vezes diagnosticar ainda lesões pré-câncer, e aí impedir o desenvolvimento de lesões mais avançadas. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço e estou disponível para próximas participações aí, se for necessário. Perfeito. Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de nos acompanhar nas redes sociais.